seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do CREFIT 3. Aqui no podcast a gente traz os pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional para conversar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. E sempre a gente traz para conversar com a gente um pesquisador que vai contar para vocês sobre o trabalho que desenvolvem de pesquisa de uma forma bem simples que todo mundo entende. Eu sou a Mônica Farias, sou jornalista do CREFIT 3 e hoje a gente convidou a doutora Thalita Dias para conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente um pouco da trajetória profissional que te trouxe até aqui hoje. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Me formei na FMU, nas Faculdades Metropolitanas Unidas aqui em São Paulo, em 2010. Desde que eu entrei na fisioterapia, eu queria muito trabalhar com neuropediatria. Já entrei com essa vontade, assim, de cuidar de crianças. E meu primeiro emprego já foi na área de neuropediatria, só que eu queria muito associar isso ao mestrado, eu queria ser professora também. Então, eu queria muito entrar na carreira de pesquisa, pensando muito em lecionar. E aí eu comecei a correr atrás de mestrado, doutorado, e já comecei a fazer pesquisa também associada. Então, eu atendia meio período, no outro meio período eu me dedicava à pesquisa. Tentando o mestrado, aí não sei quem já tentou essa carreira de pesquisa sabe que tem um período de limbo, né, que você fica ali tentando e participa de um grupo de pesquisa, conversa com os professores, começa a entender como que funciona, né, a linha de pesquisa daquele grupo. E aí, como eu fiquei fazendo pesquisa nesse período que eu fiquei ali no limbo, tentando entrar no mestrado, eu já entrei para o doutorado direto. Então, em 2012, eu fui para o doutorado direto, porque eu já tinha artigo publicado, já tinha conseguido fazer algumas pesquisas junto com o grupo. E aí eu fiz doutorado direto pela Unifesp, na medicina, na cardiologia. Com o professor Celso Ferreira, que foi meu orientador lá. E foi, assim, um período de muito aprendizado, que lá eu trabalhei com análise de sistema nervoso autônomo, então aqui aquele mecanismo de luta e fuga, né, em adolescentes com distrofia muscular de Duchenne. Então eu uni um pouquinho o conhecimento de cardiologia e neurologia, que era o que eu gostava. E aí nesse período eu também tive uma oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, então que na época, em 2014, tinham algumas bolsas disponíveis para fazer essa pesquisa fora. E aí eu fui fazer em Harvard, em Boston, e aí fiquei 1 ano e meio lá, fazendo pesquisa também, trabalhando com sistema nervoso autônomo, só que aí foi de ratos. Aí fugi um pouquinho. Mas foi muito interessante, assim, um momento de muito aprendizado, e que a gente aprende muita coisa para trazer para o Brasil também, né, de inovações. Aí voltei, finalizei meu doutorado aqui, e voltei para tentar ali a assistência, unir as coisas também, que nesse período eu fiquei dedicada exclusivamente à pesquisa, e aí voltei um pouco mais para assistência. Aqui, acho que a gente vai falar um pouquinho, mas eu trabalho muito com pesquisa clínica, então a gente atende bastante paciente durante as nossas pesquisas, né, para colher os resultados, e aí voltei mais para essa área. E aí depois fui fazer um pós-doutorado fora, em Oxford, na Inglaterra, em um laboratório de ciências do movimento, na Oxford Brookes University, com a professora Ellen Doss, que ela é fisioterapeuta e trabalha muito com análise de movimento. E aí foi muito interessante também, que daí eu já trabalhei com pessoas com esclerose múltipla no meu pós-doc. E quando eu voltei para cá, entrei no meu segundo pós-doutorado, fazendo a análise, que é o que a gente vai conversar hoje, de crianças com paralisia cerebral. Que daí eu realizei o sonho de pesquisa que eu queria fazer. E aí, mas sempre associando. Então, faço parte do grupo de pesquisa, tenho o meu grupo de pesquisa, sou orientadora hoje de mestrado e doutorado na Unifesp, onde eu fiz o meu doutorado. Trabalho também dando aula, então realizei todos os sonhos. Eu trabalho dando aula na Unicid, na medicina da Unicid, e também tenho uma clínica, a Acton Neuromodulação e Reabilitação. Então eu trabalho ali nas 3 frentes, né, no ensino, pesquisa e assistência hoje, tentando sempre englobar esses 3 focos. E você começou já dando um spoiler do que a gente vai conversar hoje. Então, fala um pouquinho mais especificamente sobre o assunto do artigo que você trouxe para a gente tratar. Isso, o artigo é um artigo desse meu pós-doutorado, de agora, esse segundo pós-doutorado, que é o efeito da terapia de realidade virtual e estimulação cerebral em crianças com paralisia cerebral.
que era o que eu sempre quis ter feito, né? Porque quando a gente entra no doutorado, a gente une um pouquinho do que a gente quer com um pouco do que o orientador quer, né? A gente tem que agradar ali. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com tecnologia. Os meus artigos, desde o começo, sempre foram usando realidade virtual para reabilitação, que é um tema que eu acho que a gente ainda tem que trazer muito para a clínica, porque a gente ainda tem medo da tecnologia, né? Um pouquinho de receio, mas não tem como a gente fugir. Tem clínicas hoje até no metaverso, né? Então, pessoas ganhando dinheiro com clínicas no metaverso. E a gente não tem como fugir disso. E eu gosto muito de pesquisar, porque era isso. No começo, há 12 anos, estavam começando a utilizar o Wii, o Kinect, mas a gente ainda não sabia se realmente aquilo funcionava, que é onde começaram as pesquisas utilizando realidade virtual. E eu entrei nessa onda de querer saber se realmente funcionava. Mas eu não consegui trabalhar com isso durante o meu doutorado. E aí, no pós-doutorado, eu fiz isso. Só que daí eu me apaixonei por uma outra tecnologia, que são as técnicas de estimulação cerebral, né? Que são as técnicas de neuromodulação não invasiva, que hoje já está, acho que, bastante difundida. Que são as técnicas de estimulação elétrica transcraniana e magnética transcraniana, que é o que eu trabalho, inclusive, na minha clínica. Mas eu comecei a gostar disso fazendo pesquisa. Que quando eu estava em Harvard, eu conheci um professor de lá que trabalha com isso, conheci o hospital de neuromodulação que eles têm, e me apaixonei. Falei, preciso muito trazer isso para o que eu faço no Brasil, assim. E nesse artigo eu uni todas essas técnicas. Então, eu peguei a reabilitação com realidade virtual e estimulação cerebral. Eu usei a elétrica transcraniana para ver esse resultado que teria nas crianças. E aí a gente aplicou um protocolo, que é esse protocolo triplo cego, randomizado. Ou seja, a gente aplica nas crianças uma técnica de estimulação cerebral, sendo que metade delas vai ter uma estimulação placebo, ou que a gente chama de sham, quando a gente usa, né, no dispositivo. E então a gente teve metade das crianças fazendo placebo, metade das crianças fazendo a estimulação ativa. E aí, depois elas trocavam de grupo. Então, essas crianças que fizeram 10 sessões na estimulação ativa, elas ficavam um período sem fazer, para como se fosse limpar os efeitos dessa técnica, dessa estimulação, e depois elas iam para o grupo placebo. E o oposto também acontecia. As crianças que eram do placebo iam para o grupo ativo. E todas elas também faziam a realidade virtual como uma forma de estimulação motora, que o que a gente queria ver era... A gente queria melhorar o desempenho de membros superiores e também analisar sistema nervoso autônomo, se elas melhoravam esse controle simpático, parasimpático, né, delas durante a reabilitação ou ao longo da reabilitação com realidade virtual e estimulação cerebral. E aí o triplo cego, justamente porque a gente fez as crianças eram cegas, no sentido de que elas não sabiam se elas estavam fazendo a estimulação placebo ou ativa. O pesquisador, o aplicador também não sabia se era placebo ou ativo, porque o aparelho dá uma possibilidade de você só colocar um código, e aí você não sabe qual estimulação é. E o terceiro cego nessa história é a pessoa que faz análise estatística, que a gente coloca os grupos, assim, a gente não fala, olha, o grupo placebo, o grupo ativo, a gente coloca grupo 1 e 2. E aí quem está fazendo a análise também não fica enviesado para fazer os resultados. Então, tem uma pessoa que sabe tudo o que está acontecendo, e essa pessoa é responsável por aleatorizar as crianças, por aleatorizar a planilha, e as outras pessoas ficam cegas no estudo para realmente não ter nenhum viés de, eu quero muito que a estimulação cerebral ou a realidade virtual funcione. E aí a gente costuma enviesar. É natural, né? É melhor, não, é importante para a pureza do estudo, o pesquisador não saber, o objeto do estudo não saber, e quem está cuidando da estatística também não saber, né? Agora, eu queria que você avançasse um pouquinho nessa questão metodológica, desse mais detalhes sobre como aconteceu. Como foi? Tudo, desde a seleção das crianças, a seleção do público, como foi esse processo? Essa é a parte mais difícil, né? Assim, a princípio, porque tudo tende a dar errado quando a gente faz pesquisa, né? Então, quem está na pesquisa sabe disso, que, nossa, é tudo sempre um sufoco para a coleta de dados, né? Para esse momento de analisar. E como a gente trabalha com pesquisa clínica, a gente faz um atendimento realmente. E aí, para atender, nesse estudo, nós fizemos 35 crianças com paralisia cerebral.
E aí nós pegamos desde 3 anos de idade até o começo da adolescência, ali até os 15 anos, que foi algo assim, que a gente queria pegar uma margem maior de idade, justamente para depois eu poder saber, olha, os mais novos, como é que eles respondem? Os que estão ali já perto da adolescência, como é que eles respondem? Os adolescentes, então eu queria categorizar depois essa amostra, ou seja, dividir em subgrupos. Ou crianças, a gente pegou também de todos os níveis com paralisia cerebral. Então, o GMFCS de 1 a 5. Também porque eu queria avaliar para ver se tem diferença entre os tipos de GMFCS. Isso complica na hora de olhar os resultados, porque a gente tem uma miscelânea, né? Assim, crianças de todas as idades. Então, o resultado foi a parte desafiadora depois, mas a coleta a gente acabou englobando todo mundo. E aí, o que é gostoso, assim, é que eu tenho parcerias com muitas clínicas em São Paulo, ou associações. Então, isso ajuda a gente a fazer as pesquisas, porque essas clínicas têm muito interesse em saber o que está acontecendo de novo, o que surgiu, né, de tecnologia, por exemplo, realidade virtual, estimulação cerebral, e aí, funciona? Eu posso aplicar com meus pacientes? Então, eles sempre fazem uma parceria com a gente para a gente fazer essas pesquisas e todo mundo sai ganhando. Porque, assim, eles disponibilizam os pacientes das clínicas deles ou das associações, a gente faz a pesquisa e todo mundo acaba descobrindo o que é o melhor para a gente aplicar no dia a dia, né? O intuito da pesquisa científica, eu acho que antes tinha muito uma separação. O fisioterapeuta pesquisador, ele não sabe nada de clínica. E o fisioterapeuta que é clínico nem se envolve com pesquisa, porque são 2 coisas diferentes. E cada vez mais eu vejo isso se unindo, o que me deixa muito contente hoje. Então, a gente mistura muito, porque é isso, a gente quer dar as respostas para os nossos tratamentos. Então, isso ajuda muito, porque a gente teve... Para eu fazer esse pós-doutorado, essa pesquisa, eu tive parceria da Clínica Intensiva em Limeira, tive parceria da clínica em Valinhos, da Therapies em Campinas. Então, a gente passeou um pouco para achar esses pacientes. Aqui, a gente tem com várias outras instituições, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, o Centro Acreditando, a minha própria clínica. Então, a gente faz muito essa parceria. E todo mundo trabalha com pesquisa. Então, as pessoas dessas clínicas fazem os mestrados, os doutorados também. E aí funciona muito bem, porque a gente vê isso. Pessoas que entendem muito de atendimento, se envolvendo em pesquisa, fazendo as próprias pós-graduações ou se envolvendo como membros atuantes para entender o que tem de novo para a reabilitação. E foi assim que eu fiz a coleta de dados. Então, eu passei por essas clínicas, coletando com os pacientes lá, eles abriam um espaço, uma sala para a gente fazer as coletas, eu e mais algumas outras colegas de pesquisa, que a gente coletou, ficava o dia inteiro coletando com essas crianças. E aí eu fazia isso. Botava eles fazendo realidade virtual para membro superior, que são jogos que a gente desenvolve também no grupo. Então, esses jogos em si, já não é o Wii, não é um jogo chamado Movie Hero, que está disponível online também no site, que é www.moviehero.com.br. Qualquer pessoa, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, profissional de educação física que queira promover atividade física, ele está livre online. Você pode repetir o nome do site? www.moviehero, M-O-V-E-H-E-R-O. H-E-R-O. Isso, .com.br. E aí a pessoa consegue acessar e consegue utilizar o jogo, que ele é parecido com o Guitar Hero. Então, por isso que a gente chama de Movie Hero, que a pessoa se movimenta na frente da webcam para pegar umas bolinhas e o próprio jogo já coleta análises de movimento também. Então, sai uma planilha desse jogo que a gente consegue ver se essa pessoa melhorou ao longo das sessões. E aí eu usei esse jogo para eles fazerem atividade motora associada ao estímulo que eu fazia na área cerebral que representa os membros superiores. Então, a gente aplicava no córtex motor, né, na área motora ali do cérebro. A gente faz todas umas contas, né, faz as medidas para conseguir achar essa área do cérebro e a gente estimula. Ao mesmo tempo que a criança faz a estimulação de membro superior com a ideia de potencializar os resultados que a gente tem. E aí eu analisava tanto os resultados que saíam do próprio jogo, quanto a gente fazia escalas motoras também, várias escalas que já são utilizadas, a análise do sistema nervoso autônomo, né, que eu fazia por meio da variabilidade da frequência cardíaca, e aí a gente fazia isso dessa forma seguida, todos os dias, de segunda a sexta, por 10 dias,
Depois eles ficavam 1 mês sem fazer essa terapia e voltavam para trocar de grupo. Então, eles faziam 20 sessões. Lógico que alguns não voltam nas 20 sessões, então a gente vai perdendo a quantidade de crianças ao longo da pesquisa, mas mesmo assim ainda teve bastante... Estatisticamente não foi uma perda relevante? Não foi relevante, estava dentro do esperado, porque normalmente quando a gente faz esses estudos, a gente espera que 20% não vá voltar. E aí estava dentro desses 20%. A gente teve uma perda ali de 15% a 18%, se eu não me engano. Então, já era esperado. Dá uma dor no coração, já era esperado. E aí, assim, foi desenvolvido o protocolo. E aí, agora, a gente terminou de analisar os dados. Esse artigo que foi publicado, ele é o protocolo do estudo. Então, a gente mostra lá tudo que a gente fez, passo a passo, como foi desenvolvida a pesquisa. E agora a gente está nessa fase de análise e a gente viu assim, que a variabilidade da frequência cardíaca deles melhorou muito, que é algo que a gente olha pouco no nosso dia a dia, que é uma forma simples de analisar, às vezes por meio do relógio a gente consegue ver, ou uma cinta de captação, que é barata, assim, de baixo custo, e a gente consegue analisar para ver se o sistema nervoso autônomo deles não está bom. E isso mostra muito fase da doença. Então, vamos supor, quando a gente está com Covid, a gente tem o nosso sistema simpático agindo mais, mesmo que a gente esteja em repouso. E o sistema simpático é aquele que age quando a gente vai fazer um exercício, quando a gente vai correr, né? Aquele sistema de luta e fuga. Quando a gente está em repouso, é o parasimpático. E a gente vê que em situações de doença, a pessoa tem o simpático agindo mesmo em repouso. E isso é muito perigoso para a saúde. Pode dar morte súbita, doenças cardíacas. Então, pode levar a muitos quadros de doença. E a gente vê que, geralmente, essas doenças, como a paralisia cerebral, acaba tendo esse simpático agindo mais em repouso. E a gente viu que, para o fim dessas terapias, eles já tinham uma melhora do sistema nervoso autônomo. Então, o parasimpático estava agindo mais em repouso. Então, a gente fica muito contente de mudar, assim, de causar essas alterações fisiológicas, assim como o desempenho. Mas o que a gente viu? Que a terapia com realidade virtual em si, ela já melhora o desempenho deles do início para o fim. A gente não teve muitos resultados da estimulação cerebral. Então, tanto quem fez o placebo quanto quem fez o ativo melhorou do início para o fim. Então, para essas crianças que a gente viu, a gente percebe que a terapia de realidade virtual em si, ela já causa uma melhora tão significativa que a estimulação cerebral em si, ela não foi o principal foco da melhora deles. Lógico que, assim, foi uma tarefa muito específica, não foi muito global. Então, às vezes, com outros tipos de tarefas, a gente pode encontrar outras respostas. Mas, nesse caso que a gente procurou, a gente viu que a tarefa de realidade virtual em si já era o que fazia eles melhorarem. Sim, sim. E o que ainda pode sair desse primeiro estudo? Que outras perguntas surgiram a partir do resultado que vocês encontraram? Olha, as perguntas... a gente acredita que possam ser respondidas com um número maior de crianças. Por quê? O que pareceu ter uma resposta significativa, mas a gente não conseguiu ver ainda estatisticamente, com relação aos níveis de GMFCS. Então, o nível de gravidade dessa criança. Aí, o que parecia era que os mais graves, eles tinham uma diferença maior entre os que tinham estimulação cerebral e não, que tinham placebo ou ativo, do que os que são mais leves. Então, os mais leves, eles melhoravam mais significativamente, assim, só com a terapia de realidade virtual, enquanto os mais graves pareciam ter uma potencialização maior com o uso da estimulação cerebral. Mas o nosso N ainda não foi, o número da nossa amostra não foi suficiente para saber se isso era verdade. Parecia ter uma tendência de diferença entre esses grupos, mas a gente ainda não conseguiu encontrar exatamente. Mas são perguntas assim que eu gostaria de responder nas próximas. Outra pergunta que eu tenho é, se eu utilizasse a estimulação magnética ao invés da elétrica, será que eu teria mais resultados? Pensando que a magnética, ela realmente imita o impulso nervoso, assim, sabe, do neurônio. Então, às vezes, ela poderia potencializar mais esses resultados do que a elétrica. Mas isso são perguntas, ou então o local do cérebro. Se eu estimulasse o cerebelo ao invés do córtex motor. Então, assim, tem umas perguntas que a gente gostaria de fazer, mas pela dificuldade da aplicação, né, da pesquisa, a gente vai esperar um pouquinho e aplicar nos próximos. Mas essas são as principais. Se aplicasse em outra área do cérebro e se a gente aplicasse com a magnética ao invés da elétrica, principalmente.
E de que forma o fisioterapeuta que está assistindo você pode se beneficiar desse estudo? Eu acho assim, a gente ainda é muito resistente com novidades. Eu acho que esse é o principal. A gente está muito acostumado a aplicar tudo que a gente já sabe, então a gente tem que ter mais curiosidade para o novo, no sentido de não olhar com aqueles olhos de preconceito, sabe? De que, mas olha, que eu lembro no começo, quando eu comecei a aplicar estimulação cerebral, quem trabalha com isso há mais tempo tem o mesmo discurso, que é de as pessoas tinham muito receio de, não, é choque na cabeça, eu não vou aplicar choque na cabeça das crianças, principalmente em crianças, né? Então, as pessoas eram muito resistentes. Até hoje ainda tem uma certa resistência. E aí, a gente começa a ver as respostas dos próprios pacientes falando, olha, mas para mim ajudou muito, para mim melhorou muito, não só na parte motora, mas comunicação, assim, o pessoal da fonoaudiologia tem usado bastante, porque melhora muito a comunicação, e a gente vê resultados clínicos muito fortes. Apesar de na pesquisa, ainda às vezes a gente não encontrar tanto, por ser a amostra muito heterogênea, uma amostra muito diferente. As crianças são muito diferentes entre elas. Então, às vezes, a gente não vê um resultado tão forte assim na pesquisa, mas quando a gente aplica na clínica, a gente vê mais. E a gente tem que usar essa pesquisa para embasar no sentido assim, é seguro? Eu posso aplicar? E a gente aprendendo a buscar na literatura o que a gente quer fazer, você não depende de ninguém para montar um protocolo terapêutico. Então, eu acho que perder esse medo de procurar artigo, sabe? Que às vezes a gente fazia na faculdade por obrigação, de, meu Deus, o professor pediu. E a gente ter esse costume, eu acho que é fundamental. Por isso, para a gente tirar esse receio de usar as coisas novas no nosso dia a dia clínico e para ter embasamento para brigar com, às vezes, profissionais médicos. Porque já bati muito de frente também do médico falar assim, não, o fisioterapeuta não pode aplicar isso. Isso é algo que só o médico pode fazer. Então, você tem subsídio, assim, você consegue olhar e falar assim, não, eu posso aplicar, tá aqui, eu já li, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não foi alguém que me falou que eu posso, porque quando alguém te fala, você fica em dúvida, né? Mas você fala, não, eu li, eu sei que eu posso aplicar isso, já fiz o curso, já estou credenciada para usar, ou realidade virtual. Não, eu vi, já apliquei muito, já estudei muito e vi que funciona, então eu aplico com um objetivo terapêutico muito claro na minha cabeça. Então, a gente tem que pensar muito nisso, assim. O que eu estou deixando de fazer para o meu paciente hoje, que é baixo custo, no sentido da realidade virtual, que eu poderia beneficiar muito mais com relação à motivação. A gente sabe que 60% das pessoas com doenças neurológicas abandonam terapia. E o abandono é por isso, a gente abandona a academia. Imagina a pessoa abandonar uma terapia, porque ela faz a vida inteira. Então, a gente aumenta a motivação, o engajamento, o quanto ele se diverte na terapia. Isso eu estou falando para todas as idades. A gente vê que todo mundo se diverte utilizando jogos, realidade virtual, tecnologia, estimulação cerebral. Muitas pessoas procuram para fazer isso. Então, assim, é a gente olhar para essas pesquisas e embasar o nosso dia a dia clínico. A questão da realidade virtual, ela tem potencial de ser estudada em outras áreas da neurologia? Além da motora? Sim. Sim. Mas pensando no fazer fisioterapêutico. Sim. A gente vê que é muito, assim, cognitivo, além de motor. Até por isso, porque ele tem mais vontade. Às vezes a gente ia aplicar, e trabalhando em equipe multiprofissional, assim, às vezes a gente tinha pedagogos que falavam assim, olha, determinada criança não consegue ser alfabetizada, então acho que ela não vai entender o jogo. Acho que ela não vai conseguir fazer. Porque o jogo, ele tem esse ponto, assim, que seria negativo. A pessoa, para jogar, ela precisa entender. Então, às vezes, pessoas com um déficit cognitivo muito forte, às vezes ela não vai conseguir utilizar o jogo dependendo do que o jogo exige. Mas, normalmente, você tem que ter um pouco de raciocínio. Mas a gente usa muito com crianças com transtorno do espectro autista, porque o jogo é outro mundo. Então, por mais que ele não se interesse na alfabetização e outras tarefas, quando chega na hora de jogar, todo mundo gosta. E aí eles se envolvem muito. Por isso que eu não penso antes. Eu nunca falo assim, eu acho que essa pessoa não vai conseguir fazer. Eu primeiro testo, porque a gente se surpreende muito. Então, assim, nessa área de cognição, eu acho que tem um potencial muito grande para melhorar, sabe, a atenção da pessoa na tarefa. Isso ajuda muito. Além dessa parte motora. Então, a gente vê, assim, treino de marcha em realidade virtual, treino de membros superiores, treino de força, treino de equilíbrio, e assim, com evidências fortíssimas, publicadas assim, em revistas como a Lancet, por exemplo.
Então, não é que é uma coisa assim, não, é uma coisa brasileira, fica por aqui. Não, as pesquisas são muito fortes, pesquisadas no mundo inteiro. E encontram realmente boas respostas. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de medo, de, poxa, mas eu estou fazendo joguinho com o meu paciente, o que eu falo para a família? A família vai falar assim, poxa, eu trago meu paciente aqui para você jogar Wii? Né? Eu queria fisioterapia. Então, assim, eu entendo também isso, mas eu acho, sempre bato no ponto. Se você sabe explicar para essa família, para esse paciente, o porquê ele está fazendo isso, ele vai entender. Então, olha, tá vendo? Pode mostrar artigo, fala, olha, tá aqui, ó, mostrando o quanto isso funciona, o quanto isso vai estar dentro do meu objetivo com você. Olha, eu quero que você ganhe força de glúteo e a gente vai fazer um exercício voltado para isso. Então, você sabendo o que você está fazendo, os pacientes com certeza engajam e aí o potencial ele é infinito. Eu queria que você falasse com os seus colegas sobre a importância da produção científica, do estudo, da continuidade do estudo pelos profissionais que estão nas suas clínicas, nos seus consultórios, e a importância do trabalho do pesquisador. Olha, é uma honra. Muito obrigada por abrir esse espaço para falar disso, até por conta do que eu já comentei. Assim, a pesquisa, o pesquisador e o clínico eram seres completamente separados. E não tem como ser, porque a pesquisa ela nasce de perguntas clínicas. Então é isso, assim, eu quero aplicar a realidade virtual com o meu paciente, mas será que o que eu estou fazendo é enrolação? Será que eu estou aqui tentando só trazer algo que está na moda para ele? Ou será que ele realmente funciona? Então é daí que surge a pesquisa, né? Dessas perguntas da gente sempre procurar o melhor para o paciente. E fazer a nossa terapêutica embasada, ela é fundamental. Por respeito ao paciente. Então, eu vou fazer uma coisa porque está na moda? Posso até fazer, mas eu tenho que me perguntar se isso funciona. E a resposta está na pesquisa. E, então, hoje, a gente tem cada vez mais fisioterapeutas estudando, cada vez mais fisioterapeutas fazendo pesquisa, porque a gente se cobra, né, de será que o que eu estou fazendo está certo? Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir, de se questionar sobre a nossa terapia e buscar na pesquisa essa resposta. Se não achou, faça. Então, seja a pessoa a iniciar aquela pesquisa. A gente sabe que é difícil, que a gente perde muito tempo do dia atendendo, né? Perde não, gasta, né? Muito tempo atendendo. Mas sempre dá pra gente, em algum momento, que seja por um período da vida, assim, 2 anos, eu quero me dedicar a fazer isso, e acostumar no dia a dia a buscar essas pesquisas para embasar as suas terapias. Então, cada vez tem mais. Antes a gente fazia mais coisas na intuição porque não tinha muitas respostas. Hoje tem mais respostas e a gente tem que aprender a buscar. Acho que esse é o principal ponto. Isso que você falou foi bastante interessante, né? Então, você que está assistindo, que procura na bibliografia e procura nas referências, eu tenho tanta dúvida sobre isso, mas não tem, né? Nenhum autor escreveu sobre isso. Talvez seja você, a pessoa que tem que pesquisar, né? Vai ser o pioneiro no tema, né? Quem sabe? Doutora, muito obrigada por ter participado do podcast. Eu adorei, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu também se sentiu muito esclarecido, gostou bastante. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui mesmo. Muito obrigada. E eu agradeço a você que fez ciência junto com a gente. Até a próxima!